Olá, minha gente! Estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo. Agradeço pela oportunidade de entrar na sua casa mais uma vez. Hoje o nosso estudo vai versar um pouco sobre a formação histórica dos Santos Evangelhos. Uma temática sensacional que, sem dúvida, vale a pena se debruçar-se. Você cristão, você estudioso da Bíblia, você que crê e também você que acha interessante o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente, né? Mas espero que você aproveite um pouco dessa nossa reflexão sobre a formação histórica dos Evangelhos. De repente você está fazendo um curso comigo em alguma das paróquias ou está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube. Te agradeço muito a oportunidade de entrar na sua casa, então vamos lá. Formação histórica dos Evangelhos. O que é um evangelho? Tá? O que basicamente é um evangelho? Um evangelho. Entende a palavra? Um evangelho. O que é o evangelho? Derivando da palavra grega evangelion, significa etimologicamente uma boa notícia. Então, por isso que na Bíblia tem o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus, segundo São Mateus. A Boa Nova de Jesus, segundo Marcos. A Boa Nova de Jesus, segundo João, e assim sucessivamente. A palavra se fez homem e acampou entre nós. Passagem famosa de João, né? Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Podemos afirmar, então, que o Evangelho é o próprio Cristo, o Messias anunciado pelos profetas. Lembro para você que o Evangelho não é um livro. O Evangelho é uma pessoa que anuncia a boa notícia. No caso da pessoa de Jesus, a boa notícia é ele. Entende que interessante? Se o Evangelho é uma boa notícia e a pessoa de Jesus é a notícia, a boa notícia é ele. Ele não é apenas o transmissor da boa notícia, ele não é apenas o transmissor da boa nova do Evangelho. Ele é a notícia, ele é o Cordeiro, ele é o Verbo divino feito homem. E isso é interessante porque é a cerne do cristianismo. É o que vai unificar todos os cristãos. Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus vivo. Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, acampou entre nós. Passagem bonita da Virgem Maria e dos Reis Magos e São José contemplando o menino Deus. E aí, o que seria essa boa notícia? Voltando aqui. A boa notícia é o nascimento do Verbo, Jesus que vive com seu pai e com sua mãe, com seu pai adotivo José. Jesus que é introduzido à lei mosaica. Maria Santíssima, que dá o seu sim. Olha como é que ele é partífice do Evangelho. Tá? Ela faz parte dessa boa notícia. Jesus aos 12. Jesus é batizado por João Batista. Jesus é tentado no deserto. Percebe que todos os momentos da vida de Jesus são momentos fundantes da igreja. E momentos de boa notícia, momentos de evangelion, momentos de trazer a boa notícia do Pai. O Pai que se fez homem, que se encarnou e vai comunicar à humanidade a sua vontade benevolente. Tem lá a Constituição Dogmática Dei Verbo, aprove a Deus se revelar ao homem. E aí Jesus chama os 12. E passagem belíssima da pesca milagrosa. Isso aí a gente tem Giacomo Negretti, essa pintura sensacional. Jesus vai comunicando aos poucos, como com uma pedagogia de salvação. Ele começa lá o ministério de Jesus na Galileia, e ele vai subindo a Galileia e vai mostrando um pouco que ele é o Messias, um pouco, e depois esse ministério vai sendo um pouco mais agudo. Jesus
prega, e eu falei essa semana isso na aula para vocês, né? Se você está assistindo a aula do curso de História do Cristianismo na paróquia de Santo Antônio de Paquequera, em Teresópolis, eu falei bastante isso. Jesus aqui, ele vai fazer um distanciamento do judaísmo. Ele vai verdadeiramente colocar as bases de uma outra conjuntura. Quando ele fala que bem-aventurado é o pobre, que bem-aventurado é o perseguido, que bem-aventurado é o injustiçado, ele quebra um pouco a lógica do judaísmo. E isso verdadeiramente é um evangelho, isso verdadeiramente é uma boa notícia, é uma quebra de paradigma judaico. Eu estou mudando a formatação judaica de entender Deus, de entender a religião, de entender o meu irmão e de entender a relação homem e Deus. Tá? Bem interessante. Jesus, que é o bom pastor, né? Sermão sensacional lá de João 10, né? Jesus também, que é o pão da vida, ainda no Evangelho de João, um pouco mais para trás, João 6, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha carne e aquele que bebe o meu sangue terá vida em mim e eu nele. Claro que essa passagem para o judeu é duríssima, porque o sangue para o judeu é a sua vida, é a sua alma, é o seu espírito. Lembra para você que o espírito, a alma, tá? Claro que a gente tem o ruá, que seria o sopro, mas a terminologia espírito, alma, é uma contribuição do mundo grego. Tá? O sangue judeu é a alma do judeu. Por isso que o judeu não pode tocar em sangue. Você não pode chamar um judeu para ir na sua casa comer um churrasco, comer uma picanha sangrando, porque não pode. Entende? É interessante quando Jesus fala isso, muitos vão embora. A palavra é muito dura. Olha, você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Interessante que no Império Romano, o cristianismo já passando por um processo de consolidação, o cristianismo é perseguido. Do ano 54 ao ano 313. Justamente porque isso causava um pavor. As pessoas pensavam que os judeus, que os cristãos, aliás, eram canibais, porque eles iam para o cemitério, comer a carne e beber um sangue de um tal de Cristo que foi crucificado, só que esse cara está morto. Olha que interessante. Claro que não é isso, né? É uma metáfora. Claro que, para quem crê, a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Corpo, sangue, alma e divindade. E aí Jesus, com a samaritana, outra passagem sensacional, também é um evangelho, também é boa notícia. Percebe que, como toda a vida de Jesus, é o evangelho. A gente tem a prefiguração do evangelho no Novo Testamento, né? O chamado proto-evangelho. Colocarei a inimizade de ti e o filho da mulher. Olha que interessante. A gente tem lá o proto-evangelho. E aqui, Jesus é samaritano, né? Dai-me desta água. Ele falando, olha, você virá aqui outro dia, e porque a sua água vai acabar. E eu vou te dar uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. É o grito da humanidade, né? O grito da samaritana, lembrando do Padre Francisco, né? O grito da samaritana é o grito da humanidade. Dai-me desta água. É muito interessante quando Jesus interpela a samaritana e fala, dai-me de beber, a samaritana cheia de orgulho, né? Sendo tu judeu, como pede água a mim que sou uma samaritana? Você não sabe que o nosso povo não se dá? Você não sabe que o nosso povo é inimigo? E Jesus vira para ela e fala assim, se você soubesse quem eu sou, quem me pediria água seria você, e não eu a você. Isso também é evangelho. Jesus que é flagelado, Jesus que é preso para cumprir as Sagradas Escrituras. Né? Uma passagem belíssima, Michelangelo de Caravaggio, né? O pintor renascentista, né? É Jesus na coluna, né? Jesus sendo açoitado. Jesus é crucificado, Jesus morre e Jesus ressuscita. Isso é o Evangelho. Percebe que toda a mensagem é o Evangelho. Mas a mensagem maior não é uma mensagem simplesmente falada, é a pessoa de Jesus. Olha que interessante. Vamos lá. Jesus que aparece para os 12, aparece para Tomé, também uma passagem belíssima de Michelangelo de Caravaggio. Né? Também, né, Jesus e os discípulos de Emaús, também uma passagem renascentista, uma pintura renascentista também de Michelangelo de Caravaggio. O Pentecostes. Né? Algumas pessoas
alguns teólogos falam que aqui inicia a igreja, tá? Eu já tenho uma visão um pouco diferente, uma visão também iluminada pela teologia, né? Eu acredito que todos os passos da vida de Jesus são passos que fundam a igreja. Claro que aqui é um impulso, mas toda a vida de Jesus são passos, palavras, gestos, mas principalmente a vida dele. Principalmente ele em si é o evangelho, é a boa notícia. Jesus que funda a igreja, junto com Pedro, tá? Pintura renascentista também. Eu te darei a chave do reino dos céus. Né? E um pouco da definição, né? De Lucas, né? Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares. Lucas era discípulo de Paulo, né? Que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de ter investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti, ó excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tem recebido. E é justamente por isso que eu fiz esse podcast. Justamente por isso que você comprou o CD. Justamente por isso que você está vendo esse canal no YouTube. Justamente por isso que eu estou me dispondo a fazer um vídeo. Para mostrar que o Evangelho não é uma invenção, que o Evangelho é verdadeiramente uma história que aconteceu. Eu sou professor de história. Para mim me interessa muito o fato, a veracidade concreta, não uma crendice, entende? Não uma composição literária apenas. Claro que no Evangelho a gente tem composições literárias, mas eu, como historiador, eu busco um fato. Já nós temos 4 evangelhos de pessoas diferentes, em lugares diferentes, que contam uma mesma história. Opa, separa. Entende? É um pouco isso. Vamos lá. Podemos afirmar que o Evangelho é toda a mensagem deixada por Jesus Cristo durante sua vida, seus ensinamentos e atos, também sua morte e ressurreição. Como eu disse, a pessoa de Jesus é o Evangelho, é a boa notícia. O Verbo divino que se faz carne é o próprio Evangelho. Este é o mandamento que vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Asseguro-vos que não comerdes a carne e beberdes do sangue deste homem, não tereis a vida em vós. O sermão de João 6 que eu citei anteriormente. Né? E como que essa mensagem foi transmitida imediatamente? Tá? A mensagem de Jesus foi transmitida imediatamente por ele próprio. Ele mesmo transmite a mensagem, ele mesmo é a mensagem. Tá? Vou repetir isso. Ele comunica que é o Filho de Deus vivo. Ele fala várias vezes que é o Messias. Uma passagem emblemática da vida de Jesus é uma das mais famosas. Ele entra na sinagoga de Jerusalém, não de Jerusalém, mas do lugar que ele morava, de Belém, abre o rolo do profeta Isaías, na passagem de Isaías 61, e fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, faz a leitura toda, cobre a cabeça, tira o véu, olha para o povo e fala: hoje cumpriu-se as Escrituras. O que ele está dizendo para aquele povo? Que ele é o Messias, que ele é a salvação do povo de Israel. Não uma salvação política, não uma salvação meramente organizacional, mas uma salvação antropológica, uma salvação que toca a questão escatológica, que toca os fins últimos. É uma salvação que vai te levar para o céu. Tá? A tradição oral é a primeira maneira de comunicar. Aí a gente tem Paulo no Areópago, né? Areópago grego, Paulo vai fazer uma pregação sensacional. Está lá no livro chamado Atos de Paulo, que foi escrito por Lucas e depois se tornou Atos dos Apóstolos. Né? Nas origens da igreja, a regra de fé e os ensinamentos de Jesus se encontravam na forma oral, transmitidas pelos apóstolos e primeiros discípulos de Jesus. Tá? Então, oralidade. E aí eu louvo a Deus por Jesus ter se revelado primeiro aos judeus. Porque se fosse no Brasil, meu amigo, a mensagem tinha perecido. Tá? Porque o judeu é alguém de oralidade.
É um povo que transmite a oralidade, que sabe salvaguardar a mensagem de uma maneira muito adequada. E aí, os evangelhos escritos. Percebe que o evangelho é a pessoa de Jesus. Só que essa mensagem, primeiro, foi comunicada de maneira oral e depois escritos. Com o passar dos anos, sentiu-se a urgência de considerar por escrito os ensinamentos de Jesus. E os traços, isso é interessante, e os traços ressaltantes de sua vida. Essa foi a origem dos evangelhos. Percebe que são os traços ressaltantes da vida de Jesus. Sem dúvida nenhuma, Jesus fez muito mais milagres e prodígios, tá? Realizou muito mais feitos do que aqueles que estão contidos nas Sagradas Escrituras. São traços ressaltantes. Você acha que livros, que se somar, quase todos eles, né? Vamos colocar que tem 200 páginas. É impossível você, em 200 páginas, você exaurir a vida de uma pessoa. Olha, ainda mais a vida de um Messias, de um Salvador. Então são os traços ressaltantes. Agora, faltou dizer aqui nos slides, depois eu vou até completar, que o objetivo principal da feitura dos evangelhos serem escritos, foi também a questão da conversão dos povos letrados. Se eu tenho um livro, se eu tenho um documento, se eu tenho uma história literal, eu consigo converter povos que valorizam isso. Que povos especificamente? O povo grego e o povo romano. Eu convertendo o povo grego, que é a intelectualidade daquele período, eu convertendo o povo romano, que era o poder daquele período, logo terei a terra convertida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a lógica de Pedro e Paulo. Por isso que Paulo vai imediatamente para o mundo grego, consegue algumas conversões. E essa passagem é belíssima. Ele fala, depois que ele faz um discurso sensacional, falando que ficou impressionado com a cidade grega, que tem vários altares, e ele fala, vim pregar ao altar o Deus desconhecido, e ele começa a pregação, e os filósofos do mundo grego, os cidadãos gregos, aliás, que estavam ali no Areópago, na praça pública, na Ágora, na praça pública, ficam impressionados com como que Paulo é erudito, como que Paulo domina o grego, como que o Paulo fala bem. Só que ele chega no momento que ele fala da ressurreição da carne, e aí os gregos dão uma pulada. Mas mesmo assim, Paulo consegue várias conversões no mundo grego, e funda a comunidade de Corinto, e funda a comunidade de Tessalônica, e funda a comunidade de Filipos, e assim sucessivamente. Os evangelhos escritos, como eu disse, né? O objetivo principal era ter o documento falando da vida de Jesus, ter uma literalidade. Olha, os heróis que comporam essa história, e hoje eu estou aqui em 2006, usando uma tecnologia, você muito provavelmente não me conhece, você está vendo o vídeo, né, ou me conhece, e eu estou aqui na minha casa, fazendo vídeo, falando de um livro que foi composto há 20 séculos atrás. Por que esse livro ainda é pertinente na nossa vida? Por que esse livro ainda tem aplicabilidade na nossa vida? Por que esse livro ainda é interessante? Será que foi porque é uma história inventada? Será que o homem, carente de consolações, inventou um Deus para suprir as suas necessidades psicológicas? Não, meu irmão. Não é isso. Por que o Evangelho hoje ainda comove? Por que o Evangelho hoje ainda, além de comover, converte as pessoas? Porque são palavras verdadeiras. São palavras de vida. São palavras que vão tocar a nossa ontologia. São palavras que vão nos libertar. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é um evangelho canônico? Tá? Muito provavelmente um dia na Bíblia você escutou,
Isso não está no cânon das Escrituras. Por exemplo, o Evangelho apócrifo, apócrifos, agrafos. Grafos do grego, grafia do grego, escrita. Apócrifos, sem assinatura. Uma vez um amigo na faculdade falou assim: Bruno, mas e os evangelhos apócrifos? Eu falei, estão todos publicados. Tá? Qual foi o critério da escolha dos evangelhos? Calma que a gente vai chegar lá. A palavra canônico vem do grego cano, que significa regra. Regra de fé medida. A formação do cano do Novo Testamento deu-se de forma gradual, tá? Propedêutica, paulatina. De modo que aproximadamente depois de 400 anos, não existiam mais dúvidas a respeito da escolha dos textos que representavam mais perfeitamente os traços ressaltantes da vida de Jesus Cristo. Os escritos eram verdadeiramente escritos evangélicos, escritos que saíram verdadeiramente da vida de Jesus, e não invenções, e não relatos romanceados, tá? Fatos. O que é interessante, você pega os 4 evangelhos e são textos narrativos. Isso é uma característica principal do evangelho, tá? Vamos avançar. Os evangelhos. Mateus, os evangelistas. O que é o evangelista? É aquele que vai apresentar o evangelho. É aquele que vai apresentar a boa notícia. É aquele que vai apresentar a boa nova. Entende? Olha que interessante. Por isso que é o evangelho de Jesus, segundo São Mateus. É a boa nova de Jesus, segundo São Mateus. Mateus foi testemunho ocular. A gente tem a evocação de São Mateus, também do pintor renascentista Michelangelo de Caravaggio, tá? 1600, a pintura sensacional. Hoje eu abusei das pinturas renascentistas dos slides, né? Espero que você goste. Seguindo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado diante da mesa dos impostos. Disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A vocação de Mateus, né? Sensacional. Ó. Marcos. Jesus transmitiu para Pedro, que transmitiu para Marcos, que escreveu o Evangelho. Olha que interessante, né? Marcos não viu Jesus. Quem viu Jesus foi Pedro. Pedro contou para Marcos, que se converteu, virou discípulo de Pedro e escreveu o Evangelho. Saúdo-vos à comunidade dos escolhidos da Babilônia. E também meu filho Marcos. Pedro falando de Marcos. Olha que interessante. Lucas. Lucas é uma história um pouco mais complexa que a de Marcos, né? Olha. Paulo se converte ao cristianismo, aprende dos apóstolos e discípulos de Jesus, isto é, aprende pessoas que foram testemunhas oculares. Paulo transmite para Lucas, que escreve o Evangelho. Olha que interessante. Eu, como historiador, você me perguntar, Bruno, você como historiador, Paulo viu Jesus? Não. Paulo não viu Jesus. Paulo teve uma experiência, segundo a teologia, segundo os relatos bíblicos, que eu particularmente acredito. Eu sou crente. Eu creio em Deus. Só que é um relato místico. Eu posso, mesmo sem ter fé, dizer que Pedro e Jesus caminharam juntos na Galileia. Olha, mas eu não posso falar que Paulo e Jesus caminharam na Galileia. Eu posso dizer que Pedro contou para Paulo que não viu Jesus. Paulo contou para Lucas e Lucas escreve o Evangelho muito parecido com o Evangelho de Mateus, que viu Jesus. Olha que coisa sensacional. Isso por si só atesta a veracidade histórica do cânone bíblico das Escrituras. Tá? Vamos avançar. Nós temos João, testemunho ocular. Eram 4 da tarde. Ele lembra a hora que Jesus o chamou. Esse depósito de coerência oral
e depois escrita, recebe o nome de Fidei Depositum, o depósito da fé. É a missão que Cristo confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos até o fim dos tempos. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, na página 7. Essa coerência dos evangelhos é que atestam a sua veracidade. Vamos lá fazer aquele joguinho que eu fiz, né? Jesus é a mensagem. Jesus transmitiu para Mateus, que escreveu o mandamento. O evangelho. Jesus transmitiu para Pedro, que transmitiu para Marcos, que escreveu o evangelho. Jesus transmitiu para Pedro, que transmitiu para Paulo, que transmitiu para Lucas, que escreveu o evangelho. Esses são chamados os evangelhos sinóticos. Isso quer dizer iguais. Agora, Lucas não conhecia Marcos, nem Marcos, Mateus. Como é que os evangelhos são iguais? Prescrute a razão. Se pergunte logicamente. Como que pessoas diferentes, em lugares diferentes, com línguas diferentes, com questões de literatura diferentes, escrevem 3 livros, e esses livros são quase iguais. Quase iguais não, quase idênticos. É porque a mensagem é fidedigna. Entende? Bruno, tudo bem. E qual foi o critério para escolher esses evangelhos? Mateus foi testemunho ocular. Vamos ler. Separa. Marcos foi testemunho ocular? Não. Mas está igual ao evangelho de Mateus. E Marcos escreveu primeiro que Mateus. E Mateus não leu o evangelho de Marcos. Olha. Tem outro evangelho aqui. Evangelho de Tomé. Pô, não tem nada a ver com o evangelho de Mateus. Nem com o evangelho de Marcos. Nem com o evangelho de Lucas. Tira. Esse foi o critério. O critério de verossemelhança. O que é verossemelhança? É igual? É parecido? Se aproxima? Não. Então retira. Tá? Mas a igreja... Sim, a igreja. A igreja escolheu os evangelhos? Escolheu. Tá? Se não tivesse escolhido, se não tivesse obtido um critério e assim, de alguma forma, purificado a crença em Jesus, principalmente minha e sua que não vimos Jesus, que não somos contemporâneos de Mateus, de Marcos nem de Lucas, não teríamos igreja hoje. Teríamos uma seita gnóstica ou várias correntes cristãs. Bruno, mas nós temos várias correntes cristãs. Peraí, né? Nós temos várias correntes cristãs, sim. Nós temos várias denominações cristãs. Mas se você pegar as igrejas cristãs tradicionais, as igrejas cristãs pentecostais, as igrejas cristãs neopentecostais, isso quer dizer católicos e protestantes, eles vão crer no mesmo Jesus. No mesmo Jesus que se fez homem e que habitou entre nós e que é o Filho de Deus vivo. Isso aconteceu por esforço intelectual da Igreja Católica. Entende que interessante? Mesmo uma pessoa que pragueja contra a Igreja Católica crê em Jesus, porque a Igreja Católica fez essa compilação e estabeleceu um cânone bíblico. Olha que coisa sensacional. Vamos avançar. Fala um pouquinho. Cronologia, língua, lugar, estilo e para quem foi escrito. Rapidamente. Evangelho de Mateus. Não se pode estabelecer com certeza a data de composição do primeiro evangelho. O Evangelho de Mateus foi o primeiro a ser escrito e também o mais extenso. 28 capítulos, né? Originais que tem aramaico, por volta de 53 a 60. Né? Tem uma divergência. O Evangelho de Marcos foi escrito em 53 aproximadamente. Tá? Então o Evangelho de Marcos foi o primeiro. Tal origem não existe, mas dele foi feito um texto grego, um grego koiné,
O autor desse evangelho deve ter sido um judeu helenista que cita o Antigo Testamento, a versão dos 70, a Septuaginta, a versão que é traduzida lá para o latim, chamada Vulgata, por São Jerônimo no ano de 380. O texto provém de alguma cidade síria, talvez Antioquia. Tá? O Evangelho de Mateus se distingue pela clareza da composição e exposição, o tom é didático, que significa ele vai num crescente, e o estilo sóbrio. Tá? O texto é dirigido especialmente aos judeus convertidos, aos neocristãos judeus. Por isso tem cuidado de mostrar que Jesus de Nazaré é o herdeiro das promessas feitas por Deus a Davi. Jesus é o Messias anunciado aos profetas, anunciado pelos profetas judaicos, entende? Jesus é o Messias do judeu, especificamente. Claro, de toda a humanidade. Mas é a promessa de um Messias que Mateus está querendo mostrar. Então, por isso a preocupação dele de colocar Jesus como o quebra-cabeça que vai completar todo o Antigo Testamento. Vamos lá, Marcos. Marcos, colaborador de Pedro e Paulo, escreveu o Evangelho em Roma, né, na língua grega, por volta do ano 53. Tá? Então, está vendo, Mateus não é o primeiro, Marcos é o primeiro. Antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, pelos romanos. Os destinatários são, em boa parte, convertidos de língua grega, a quem é preciso explicar termos e costumes judaicos. Sem o Evangelho de Marcos, a imagem de Jesus seria mais simples. Em Marcos, Jesus é o Filho de Deus, o ungido, o filho de Davi. É um evangelho simples, porque eu estou querendo converter uma pessoa de língua grega, tá? E precisa ser introduzido naquela temática, basicamente. Lucas. Lúcio, né? O livro de Lucas, ou sua primeira parte, a segunda parte, como eu disse, é o livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos de Paulo, é sem dúvida um evangelho, tá? E tem muitas coisas em comum com Marcos e Mateus, por isso sinóticos. Contudo, a obra de Lucas é bem diferente na sua essência, no caso da linguística, né? Em primeiro lugar, por seu caráter grego, usa a língua grega melhor que os outros, embora não elimine as influências semitas, isto é, do Antigo Testamento. Lucas escreve aproximadamente no ano 80, 90. Sua introdução, sem dúvida nenhuma, é notável, dirige-se especialmente aos cristãos de origem pagã, gregos e romanos. O objetivo de seu evangelho é fortificar os cristãos na fé. E aí vem o João, né, a cereja do bolo. João também é um evangelho originalíssimo. Sua intenção é básica, proclamar a fé em Jesus. É o evangelho mais puro e também o mais belo, tanto que nas festas se lê o evangelho de João. Porém, a maioria dos teólogos considera esse evangelho como uma obra de um discípulo de João, provavelmente um judeu de formação helenística, porque o grego que é utilizado é um grego de excelência. Tá? Propõe-se data provável de composição no ano 90 e Éfeso como um lugar razoável. João oferece uma visão trinitária, centrada na revelação do Filho, e é um dos textos, sem dúvida nenhuma, mais belos do Novo Testamento. Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavras de João. Tá? E aí vem a veracidade histórica dos evangelhos. Né? A gente tem os primeiros padres da igreja, São Clemente de Roma, São Policarpo, né, de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia, dos evangelhos de tal maneira que indicam ser autoridades dos evangelhos inteiramente reconhecidas pela igreja. Né? Faz combinação dos evangelhos numa harmonia chamada de Tescasaron. Tá? Uma outra harmonia foi feita por Anônimo de Alexandria, tá? Professor de Orígenes, famoso Orígenes. Santo Irineu, quando jovem, conheceu São Policarpo, que foi discípulo de São João, evangelista, reconheceu a quaternidade dos escritos, os 4 evangelhos, tá? Testificando a aceitação desses livros como inspirados por Deus. Observe o depósito da fé, né? Jesus transmitiu para João, que transmitiu para Policarpo, que transmitiu para Irineu, que fala, isso aí é verdade. Olha que interessante. Tá? Tertuliano, Atanásio, Luís de Jerusalém, nomes que eu coloquei aqui que não precisam de apresentação. Também atestam os evangelhos. Né? As primeiras compilações do Novo Testamento, no ano 200 a 400,
publicam-se 15 catálogos livres do Novo Testamento. Né, alguns fragmentos Muratoriano, é o mais antigo documento sobre o cânon, né, do Novo Testamento, escrito por volta dos anos 150. Né? A gente tem Jerônimo, a tradução da Vulgata, mais tarde, em 380, né? As primeiras compilações. E aí a gente percebe que a grande maioria aqui é parte da igreja. Né? São Clemente de Alexandria, tá? Orígenes não, né? Eusébio, Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, aí alguns concílios, né? Concílio de Laodiceia, tá? Outros santos, né? Gregório Nazianzeno, que também é doutor da igreja, o concílio de Cartago, o próprio São Jerônimo, tá? Em 380, faz a tradução e ele mesmo atesta o cânon das Escrituras. Santo Agostinho de Hipona, olha, santos de alta excelência, tá? E quando eu falo santos de alta excelência, eu estou dizendo ligados à intelectualidade, ok? São João Crisóstomo, ó, Boca de Ouro, né? E os concílios, né? A partir do ano 393, diferentes concílios, primeiro os regionais e depois os ecumênicos, está errado ali, para toda a Igreja Católica, foram fazendo precisões à lista dos livros para que a igreja também colocando o cânon das Escrituras para formar o cânon e assim enxertar toda a igreja com uma fé só. Tá? É interessante, quando você estuda a história da igreja, você vai percebendo que existia a igreja, mas existiam as igrejas que estavam em torno de uma igreja. Por exemplo, a fé. A fé era única. Mas muitas vezes a prática de fé de um lugar a outro é muito diferente. Tá? Então por isso que teve uma evolução do cânone bíblico e de outros dogmas também. Aos concílios. Hipona, 393, Concílio de Cartago, tá? Santo Agostinho de Hipona participou do Concílio de Hipona, Concílio Florentino, já em Florença, 1441, e o último famoso, o Concílio de Trento, né? Foi tema do Concílio de Trento justamente por conta da Reforma Protestante em 1517. Né? E aí a gente para por aqui. E eu coloquei na passagem bonita de Tiago, né? Que Lutero, em 1517, fala que é epístola de palha, porque Tiago fala que mostra a tua fé, que eu mostro a minha fé com obras, e Lutero falava que bastaria a fé, né? Peca forte, crê mais forte ainda, e eu fiz de propósito, coloquei lá a epístola de Tiago, né? Tornai-vos praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes. Tá? Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de entrar na sua casa, até a próxima, um forte abraço.